Eles queriam um mundo só de azul, só de azul, só de azul, só de azul. Eles queriam, e como eles queriam que fôssemos apenas objetos. Olá, salve, salve você inscrito no canal Pregando a Verdade. Salve, salve os manos e as minas, os irmãos, as irmãs, os vovô, as vovó, as crianças. Salve, salve. Que bom ter você aqui conosco no canal. Você que está chegando agora assistindo esse vídeo. Que Deus te abençoe. Aqui quem vos fala é o Bispo Ailton e sou um servo de Deus e venho trazer para você neste momento a palavra de Deus, que é viva, poderosa, que é eficaz. E neste vídeo eu quero tratar com você um assunto muito sério que nós estamos vivendo nos últimos dias, nos últimos tempos, a respeito de tempos difíceis. O Senhor, Deus, através da sua palavra, ele diz aqui na segunda carta a Timóteo, no seu capítulo 3, se você tiver uma Bíblia aí, você pode acompanhar aí conosco, né? Você pode pegar a sua Bíblia, abrir na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, para que você observe o que está escrito na palavra de Deus e observe também o que está acontecendo nos últimos tempos na terra, em nosso meio. Você pode observar que as coisas, cada dia, está mais difícil. Cada dia as coisas estão mais complicadas, né? Cada dia as coisas estão mais complicadas. Mas há um Deus vivo que cuida daqueles que crêem na sua palavra. Há um Deus vivo que tem todo o poder e que nós precisamos crer neste Deus, o Todo-Poderoso, Santo dos Santos, o Deus de Israel, e que é o nosso Deus também. Então aqui, na palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 1, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias, né? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos ou tempos difíceis. E eu quero deixar aqui para você aquilo que Deus está nos mostrando. Tempo difícil já chegou. Tempos trabalhosos já chegou. As coisas cada dia tá tomando um rumo diferente. Cada dia as coisas estão mais complicadas para as pessoas. A vida está mais difícil. O dia a dia das pessoas está se tornando mais difícil. É doenças, é dificuldade financeira, é vida espiritual lá embaixo de muitas pessoas, pessoas que não mais conseguem orar direito. Então, tudo isso são tempos trabalhosos, tempos difíceis que a Bíblia fala. E quando a Bíblia está dizendo, nos últimos tempos virão dias trabalhosos,
A Bíblia está dizendo nos últimos tempos que antecede a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem se preparado para isso? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Você tem buscado a Deus? Ou você está dando ouvidos a falsos profetas? O falso profeta, ele diz que virão paz. Quando Deus diz não há paz, há tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos de aflições na terra. Então aqui, Timóteo, movido pelo Espírito Santo, ou melhor, Paulo escreve a Timóteo, movido pelo Espírito Santo, dizendo, sabe, porém, isto, é para a gente estar ciente disso, é para nós estarmos cientes das coisas que estão acontecendo e as que há de acontecer. Deus não quer que a gente esteja enganado. Deus quer que a gente tenha conhecimento das coisas que estão acontecendo e daquelas que hão de acontecer. Então, você já viu aqui, né? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, sobrevirão sobre a humanidade. Tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempo de agonia, tempo de desconfiança. Mas eu digo para você, confia em Deus. Coloque sua esperança no Senhor Jesus. Não naqueles que estão querendo te enganar, daqueles que estão querendo fazer de você negócios, daqueles que estão querendo fazer você massa de manobra. Não acredite nessas pessoas, mas acredite no poder de Deus, nos servos de Deus, aqueles que pregam a verdade. E aqui, na Bíblia Sagrada ainda, no livro de Mateus, se você puder, acompanha comigo, pega sua Bíblia aí, seja ela a Bíblia de papel, impressa, ou até mesmo a Bíblia digital, no seu celular aí, você pode pegar no outro celular, nesse não que você está assistindo o vídeo, né? Deus te abençoe. Mas observe aí, ó, Mateus 24. Mateus 24, no versículo 10 em diante. A Bíblia diz assim, ó. Nesse tempo, que tempo? Nos tempos difíceis, nos dias trabalhosos, nos dias de dificuldade. Nesse tempo, né? Nesse tempo, muitos serão escandalizados, né? Muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E quando essas coisas estiver acontecendo, que já está acontecendo, aqui a palavra de Deus, ela diz que no meio disso tudo surgirá muitos falsos profetas. E a missão dos falsos profetas é enganar as pessoas em meio ao caos, em meio à falta de esperança, em meio a desilusões espirituais, desilusões amorosas, desilusões financeiras, desilusão na família. E nesse tempo, os falsos profetas, eles aparecerão trazendo, aparentemente, solução para tudo. Só que eles vão enganar as pessoas, prometendo milagres sem que Deus tenha prometido. O milagre acontece quando nós cremos na palavra de Deus e obedecemos os mandamentos de Deus.
Mas os falsos profetas, eles vão dizer que o milagre vai acontecer no tempo A, no tempo B, no tempo X. E isto não provém e nem procede de Deus. A Bíblia diz que nesse tempo muitos vão se escandalizar. Quantos já têm se escandalizado? Porque os falsos profetas, eles causam escândalos, eles prometem e nunca acontece. Eles mandam as pessoas fazerem coisas que Deus jamais mandou fazer. Então, muitos vão se escandalizar, vão desistir do evangelho, vão desistir de servir a Deus. E você, a quem você está servindo? Em quem você está esperando? Eu te aconselho a esperar no Senhor, na força do seu poder, e não nos falsos profetas. Não se escandalize, não recue de servir a Deus, não deixe de acreditar no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para os que crê no seu nome, os que crê no nome do Senhor Jesus. Então, os falsos profetas, eles vão fazer que as pessoas venham se escandalizar, que as pessoas creiam na mentira, mas Deus nos ensina a crer na verdade. Então, Mateus continua dizendo aqui o seguinte, no versículo 11, Mateus 24, 11 agora, diz assim, ó, e surgirão muitos falsos profetas, olha aí, e surgirão muitos falsos profetas, né? E o que é que eles vão fazer? E enganarão a muitos, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Por que vai enganar? Porque muitas pessoas não querem ler a Bíblia, não querem orar para Deus dar o conhecimento. Porque hoje as pessoas, elas querem revelação do homem e não de Deus. E a revelação do homem causa confusão na mente do ser humano. A revelação que não é uma revelação bíblica, não é uma revelação do Espírito Santo de Deus, vai causar confusão na mente, porque ela não vai se cumprir. As pessoas vão acreditar, vão criar expectativa e não vai acontecer, porque elas são falsas revelações, são falsas doutrinas. E o Senhor disse, não vos creiais a esses espíritos, que são espíritos enganadores, são espíritos de demônios, que usa pessoas se passando por pessoas de Deus, mas desde quando elas são pessoas usadas pelos espíritos malignos, infiltradas no meio do povo de Deus. Existem muitas pessoas de Deus, homens, mulheres, jovens de Deus, pregando a palavra de Deus. Mas existem muitos filhos das trevas, infiltrados no meio do povo de Deus, que esses são os falsos profetas, e enganarão a muitos. O Senhor disse, meu povo sofre, porque lhe falta conhecimento. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você, minha amiga, você que está assistindo esse vídeo, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, buscar Deus, para que Deus não te deixe enganado, não te deixe ser iludido pelos falsos profetas. Os falsos profetas que se apresentam muitas vezes como aquele que vai te ajudar. E no fim você vai ter uma decepção. O falso profeta, ele bajula as pessoas, ele não corrige as pessoas como a Bíblia manda ter a correção, a disciplina da palavra de Deus. O falso profeta, ele vai aprovar os teus pecados, mas o homem de Deus, a mulher de Deus, ele vai exortar você dentro da palavra. Ele não vai trazer a correção dentro da palavra, porque Deus, ele corrige a quem ama. Então, os falsos profetas,
já surgiu, vai surgir muito mais e vai enganar muitos. Mas a palavra ainda diz assim, ó, no versículo 12 de Mateus 24, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Observe uma coisa, por se multiplicar a iniquidade, o pecado consciente na mente das pessoas, o amor de muitos se esfriarão. Porque o pecado, ele mata a fé das pessoas. O pecado, ele enfraquece espiritualmente a pessoa. Então não deixa que isto aconteça com você. Não deixa que os homens malignos te enganem. Mas busque ao Senhor. Creia no nome do Senhor Jesus. Creia no Evangelho. Creia na palavra de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Mas os falsos profetas, eles estão tirando Deus da igreja, porque eles querem aparecer, eles querem fama, mídia, eles querem dinheiro. E muitos homens de Deus estão se perdendo também nessa cobiça. Porque os falsos profetas, eles querem ostentar, eles querem ostentação e não a unção de Deus. Eles falam bonito. Não é pecado você falar bonito, é bom. Mas desde quando você fala a verdade? Porque quem fala a verdade manifesta a justiça de Deus. As almas são de Deus. Ela não pode ser enganada, iludida. A palavra de Deus, ela diz, ai dos pastores que apacentam a si mesmo. Então acredite, há um Deus vivo, há um Deus todo-poderoso, que está no controle de tudo. E o dia do juízo vai chegar, querendo o homem ou não. Mas quem continuar acreditando no Senhor, esse vai alcançar a salvação. Acredite em Deus, acredite em pessoas usadas por Deus verdadeiramente. E para você saber se é de Deus ou não, é só você observar as atitudes, observar as obras que eles praticam, se está de acordo com a Bíblia Sagrada, se está de acordo com os mandamentos de Deus, está de acordo com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Se não estiver, essa doutrina não é de Deus. Se é de Deus, vai estar de acordo com a palavra de Deus. Então, aqui, no versículo 13, a palavra de Deus diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho, essa palavra de Deus, né, o evangelho do reino de Deus, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gente. E então virá o fim. Ou seja, o evangelho está sendo pregado em toda parte do mundo. De uma forma ou de outra, o evangelho está chegando. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo está sendo pregado. E aqueles que crêem no evangelho, é esses que vão ser salvos. Os que crêem e obedecer, praticando os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. É esses que vão ser salvos. Os que perseverar até o fim. Então, tome cuidado com os falsos profetas. Tome cuidado com as falsas pregações. Que muitos, hoje, ficam aí na internet, revelando um monte de mentira. É isso mesmo, um monte de mentira, iludindo as pessoas, dizendo que Deus está falando, desde quando Deus não está falando, é coisa da mente deles, coisa que eles mentalizam, coisa que eles pesquisam na internet, descobrem da sua vida e diz que está revelando. E para revelar, você precisa fazer o Pix
de não sei quanto, de tal valor, é mentira. Deus não barganha o seu poder, Deus não barganha a sua unção. Deus diz: de graça recebeste, de graça dai. É justo que você ajude a obra de Deus, a pregação do Evangelho. É justo que você ajude uma igreja séria, que prega a palavra de Deus, que tenha compromisso com a sua alma, com Deus. Mas esse negócio de ficar na internet revelando, dizendo: estou entendendo, estou sabendo. Mentira, irmão. É mentira. Quer revelação de Deus? Procura uma pessoa de Deus, verdadeiramente. Leia a Bíblia. Ora, que Deus vai falar com você. Homens e mulheres, sério. Pessoas idôneas, que têm responsabilidade com o Evangelho. Procura uma pessoa assim, que ela vai te ajudar, se você precisa. Mas cuidado com os falsos profetas. Tem lugar que Deus não está. Tem lugar que Deus não está. Tem pessoas que Deus não está nela. Os falsos profetas, eles mentem, falam o que agrada as pessoas para terem resultados, para ter lucros. Se você deseja ajudar alguém, ajude. Se Deus falar no seu coração para ajudar uma igreja, ajude. As igrejas sérias, elas precisam realmente. Mas cuidado com os falsos profetas. Só querem iludir você, porque eles querem aparecer. João Batista diz na palavra de Deus que diminua eu e cresça o Senhor. Hoje muitos estão diminuindo Deus para que eles sejam vistos. Cuidado com essas pessoas. A palavra de Deus aqui em Jeremias, a palavra de Deus aqui no livro de Jeremias, no capítulo 23, olha o que diz aqui, Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 23, no seu versículo 30, Jeremias 23, 30, diz assim: portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor. Aí ele diz qual é o tipo de profeta: que furta, que rouba as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Que eles pegam a palavra de Deus, distorce e diz que Deus está mandando dizer, né? E olha mais, o Senhor diz: eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor. Aí ele diz qual é o tipo de profeta: que usa da sua língua e dizem, ele diz, eles usam da língua deles, da mente dele, e diz que Deus diz, desde quando Deus não disse nada. E muitas vezes Deus manda a pessoa falar uma coisa e eles falam outra, para não desagradar aos homens. E para que agrade os homens, eles tenham lucros, bajulando as pessoas. Não é isso que Deus ensina, né? O Senhor diz mais aqui no 32, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os conta e faz errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, com a sua irresponsabilidade. Eles não têm responsabilidade com a palavra de Deus. Então, os falsos profetas, assim, eles não têm responsabilidade, nem com a sua alma, nem com a alma deles, eles não têm responsabilidade. Então, cuidado com os falsos profetas, né? Aí o Senhor, completando ainda, ele diz, né? E não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Ou seja, o que eles dizem, quando eles mentem, não traz nenhum proveito a quem ouve. Por quê? Não vai edificar a pessoa na presença de Deus. Não vai trazer resultado espiritual nenhum, mas só interesses carnais, interesses natural. Então, cuidado. Cuidado com os falsos profetas. Lembre de uma coisa. A palavra de Deus diz, Mateus 6, 30
e 3. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor. Então, meu amigo, minha amiga, busque a Deus, busque o reino de Deus, busque servir a Deus. Não vá nessa conversa dos falsos profetas, que não precisa congregar, que Deus não habita em tempo feito por mão do homem. Não habita mesmo, não. Mas quando nós nos reunimos na congregação, nós somos mais fortes em Cristo Jesus, porque separadamente nós somos membros do corpo de Cristo, mas unido como uma congregação, nós somos o corpo de Cristo, como igreja reunida, em assembleia, adorando a Deus, juntos, exaltando o Senhor, juntos buscando o Espírito Santo. Então, cuidado. Você congrega numa igreja séria, continue congregando. Mas se na igreja só dá docinho a você, cuidado. Tem que ter a exortação também. Tem que ter a correção também. A palavra de Deus é muito séria. E quando Deus diz que Ele corrige mesmo, porque nós somos seres humanos e podemos errar. E Deus nos corrige por amor que Ele tem por nós. Então, se você congrega uma igreja, tem responsabilidade com a palavra de Deus, que tem zelo com a sua alma, continue congregando. Não vá nessa conversa dos falsos profetas que ficam lá só fazendo vídeo, pedindo pix. Quando você precisar de um conselho, como é que você vai achar ele? Quando você vai precisar de um ombro para chorar, para desabafar, onde é que você vai achar ele? Mas na congregação você vai encontrar o pastor, o líder da igreja lá, aqueles que são responsáveis, que têm compromisso com Deus. Então continue congregando, em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, que esta palavra venha te despertar e te ajudar a buscar a Deus e fazer a vontade de Deus. Eu vou fazer uma oração por você neste momento, para que Deus assim te fortaleça e te ilumine cada dia mais. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu oro agora, meu Pai, por esta pessoa que está ainda aí assistindo esse vídeo. Peço ao Senhor, meu Pai, ilumina os olhos dela, ilumina o entendimento dela, para ela não ser enganada pelos falsos profetas. Pai, que o amor não se esfrie no coração dela. Pai, que ela não se escandalize com quem quer que seja, mas que ela permaneça fiel ao Senhor, que ela permaneça fazendo a vontade do Senhor, que ela permaneça sendo uma pessoa fiel ao Senhor, que ela permaneça com o coração na palavra do Senhor, que ela venha permanecer contrita ao Senhor e que a fé no coração dela não venha se esfriar, não venha, meu Pai, de alguma maneira brotar nenhuma raiz de amargura, mas que o coração dela seja fortalecido, que o coração dela venha receber consolo do Espírito Santo, que a correção, quando for necessária, seja aceita de bom grado. Em nome de Jesus, meu Pai, visita esta pessoa agora. Meu Deus, dai força a ela, dai ânimo a ela, meu Pai, e dai a ela a visão, Pai, espiritual, para que ela venha saber se o Espírito que fala com ela é o Espírito da palavra do Senhor, ou se é Espírito de engano, se é um homem de Deus, se é uma mulher de Deus, ou se é um falso profeta, mas que o Senhor não deixe ela ser enganada, mas que o Senhor possa dar a ela visão do Espírito Santo, para que ela em todo tempo seja conduzida pelo Espírito Santo do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, abençoa ela, guia ela, conduz ela no propósito do Senhor.
em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. Meu querido, minha querida irmã, meu querido amigo, meu querido inscrito aí no canal Pregando a Verdade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, você, sua casa, sua família e tudo que te pertence. Que o Senhor te proteja e te guarde. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti te dê a paz, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te abençoe e te guarde todos os dias da sua vida. Se você ainda não é inscrito aí no canal, se inscreve aí para nos ajudar a pregar a palavra de Deus. Se inscreve aí, ativa o sininho para quando a gente gravar um vídeo falando da palavra de Deus, chega até você e você possa também compartilhar com alguém que realmente tem sede da palavra de Deus. Tá bom? Deus te abençoe. Forte abraço. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.